Olá! O consumo de água não tratada tem levado muitas pessoas a terem sérios problemas de saúde. Hoje no programa você vai ver que a situação aqui no Maranhão é alarmante e vai saber que tipo de água os maranhenses andam consumindo. Vamos falar ainda sobre o estresse. Aliás, gente, você sabia que o estresse pode diminuir a resistência a infecções e reduz, acima de tudo, a sua criatividade e o seu desempenho? E no quadro Sob Medida, vamos falar sobre alguns procedimentos que andam sendo realizados em clínicas de estética, como carboxiterapia, intradermo e intramuscular. Tudo isso você acompanha agora no programa referencial que só está começando. Você sabia que a água representa cerca de 60% do nosso peso corporal? Em geral, a quantidade de água que devemos consumir por dia são de 8 a 9 copos. Agora, o que precisamos saber é que tipo de água nós estamos bebendo. Presta atenção na matéria que você vai ver agora. Bom, nós temos feito um alerta aqui no programa referencial sobre a qualidade da água que você anda bebendo aí na sua casa. Hoje nós vamos voltar a falar sobre este assunto com o representante aqui no Maranhão da Roquem, Vigílio Franco, e mostrar a vocês que muitas doenças podem estar sendo provocadas pela água que você anda consumindo aí na sua casa. Tudo bem, Vigílio? Bom tê-lo de volta aqui no programa. Tudo bem, Alcineia, o prazer é todo meu. Bom, vamos mostrar então para as pessoas o que realmente a água, quando não tem qualidade nenhuma, pode provocar, né? Eu quero mostrar já aqui para vocês esses filtros aqui e a explicação da cor de cada um, o Vigílio vai dar para a gente agora, né? Olha, Alcineia, telespectador, preste atenção. Esse elemento filtrante já foi usado, esse usado, esse usado. Esses três é o que filtra a água na entrada do aparelho. Esses dois são os que fazem o tratamento, para vocês poderem ver a qualidade da água. Para vocês terem uma noção de parâmetro, esses aqui, antes de serem usados. Observem só a sujeira que fica. Ele é branco, para ele ficar dessa cor, é porque a água está muito suja. Ok? Nossa. Esse é o que faz o tratamento. Olha como é que ele ficou e olha o novo. Quando o novo ele está assim, ele vai ficando desse jeito. Significa que a função desse aparelho e da Roquem, Alcineia, é levar saúde e qualidade de vida para as pessoas e não deixá-las consumir esse tipo de água. Vigílio, agora essa situação retrata o que? A realidade, tanto aqui na capital como também no interior do estado? Não, Alcineia, cada cidade tem um tipo de água, tá? Tem a cidade que tem uma água melhor, tem cidade que tem águas bem pior. São Luís do Centro, os bairros circunvizinhos já tem uma água pior, porque a encanação é mais antiga, a encanação é de ferro, então tem muito ferrugem. Os bairros mais novos já não tem uma água tão ruim, mas mesmo assim não dispensa o tratamento. Se vocês lembrarem, mais ou menos no mês passado, foi feita uma pesquisa sobre os rios brasileiros, certo? E foi provado nessa pesquisa, nesse teste, que nenhum está próprio para o consumo, estão todos contaminados. Esse é o nosso residencial, ele é o aparelho mais usado. Como vocês viram, no primeiro elemento filtrante, ele filtra, ele retém a parte física da água, que é a lama, o barro, o lodo e o ferrugem. O segundo elemento filtrante é o que faz o tratamento da água, é o que retém a parte química e a parte bactericida. Esse outro aparelho já é um aparelho que era colocado em bebedouros das escolas, faculdade, empresas, tá? É para grande consumo. É o mesmo efeito, só que com a escala maior, para grandes consumos. Bom, agora a gente tem esse outro aparelho aqui também, que é bem maior, né? Esse é um grande lançamento da Roquem, já está no mercado. É um facilitador. Ele vai fornecer água para você, natural, gelada e quente. Se você quiser fazer um chá, um cappuccino, um café, um chocolate quente, é só apertar o botão que a água já sai quente com 90 graus. É um facilitador. E água tratada, né? Além de ser tratada. Segundo a Organização Mundial de Saúde, Alcineia, alerta que 80% das doenças entram através da água. Hepatite, lectospirose, rotavírus, é a ameba, giardia, que provoca vômito, diarreia, é a gastrite, que é a H. pylori, então são doenças transmitidas pela água.
Vigílio, querido, muito obrigada aí pelas dicas, pelas informações, mais uma vez contribuindo aí para esclarecer a nossa população os cuidados no que se refere ao consumo da água. Eu digo sempre que meu trabalho é levar saúde e qualidade de vida para as pessoas, através de uma água potável. Ok, muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, e falando em cuidados, você sabe o que é carboxterapia, intradermo ou mesmo intramuscular? São alguns procedimentos que nós vamos esclarecer para vocês hoje no quadro Sob Medida. Hoje, no quadro Sob Medida, nós vamos conversar com a doutora Cândida Naira a respeito de alguns procedimentos que estão sendo realizados em clínicas de estética, como a carboxterapia, o intradermo e o intramuscular. Doutora Cândida, obrigada por ter aceito o nosso convite. E a gente sabe que são procedimentos que já são rotineiros nas clínicas, mas vamos esclarecer para a população o que são esses procedimentos, a começar pela carboxterapia. Bom, a carboxterapia é um procedimento minimamente invasivo, realizado por um médico, onde nós utilizamos o dióxido de carbono, que faz uma estimulação celular, promove a oxigenação e com isso faz um rearranjo das fibras colágenas. Então isso a gente pode usar tanto para flacidez, quanto para celulite, quanto para gordura localizada. Então, para quem quer perder peso e fazer tratamento contra a flacidez, a carboxterapia é o ideal. A gordura periférica, o carbox tem essa vantagem de estimular o colágeno, o rearranjo das fibras colágenas. É um procedimento rápido, indolor, simples de ser realizado? Simples de ser realizado, sem contraindicações e minimamente doloroso. Para quem tem medo de agulha, como eu, por exemplo, doutora. Tem que vir para conhecer, vou mostrar. Usa com a agulha super pequenininha, que é a agulha de insulina. Então, assim, é minimamente indolor. Com relação ao que vem depois, então compensa, assim. E no caso do intradermo, o que é o intradermo e como se associa à carboxterapia? A intradermoterapia, também chamada de mesoterapia, é a utilização de enzimas que vão agir na gordura periférica, na gordura localizada, fazendo a lipólise. Então vai diminuir aquela gordurinha indesejada. Vai aumentar o AMP cíclico, vai aumentar a oxigenação, que vai diminuir a gordura local. Ela é associada também à carboxterapia ou pode ser feita separadamente e pronto? Ela pode ser feita tanto de forma associada quanto de forma isolada. Bom, agora vamos falar sobre o intramuscular, né? Porque tem a carboxterapia, o intradermo e o intramuscular. Eu queria que você explicasse também o que significa. Bom, o intramuscular são também algumas enzimas, só que não mais utilizada na gordura localizada. Ela já é feita, como o nome diz, de forma intramuscular e vai agir de forma sistêmica. Então ela é melhor para quem está precisando perder um pouco mais de peso. Associado ao exercício físico, ela vai potencializar o exercício físico e vai favorecer então essa perda de peso. Qualquer pessoa pode fazer? Sim, qualquer pessoa pode fazer a intramuscular. Existem alguns kits que têm algumas restrições, mas são as mesmas da intradermoterapia, que é só para pacientes que têm hipertiroidismo ou glaucoma, que têm contraindicação para um dos kits, mas existem outros kits alternativos para esses pacientes. Doutora, é possível fazer os 3 procedimentos juntos? Sim, é possível. É possível fazer os 3 associados, porque existem alguns pacientes que estão precisando perder um pouco mais de gordura localizada, então nós não podemos abusar só da intradermoterapia. Então a gente associa com a carbox e associa com a intramuscular quando é uma paciente que já precisa perder um pouco mais de peso. Bom, então ninguém precisa ficar com medo porque são procedimentos simples. São minimamente invasivos, pouco dolorosos, utilizados agulhas bem pequenas. Então, assim, é um procedimento tolerável e que tem um custo-benefício muito bom. O resultado é satisfatório? Você que tem aplicado, você que tem exercido, as pessoas estão satisfeitas com os resultados? O resultado é satisfatório e vem, de certa forma, rápido, né? Então vale muito a pena.
Ok, muito obrigada então pelas dicas, pelos esclarecimentos, e a gente vai continuar falando com vocês aí em outra oportunidade sobre outros procedimentos também que são realizados em clínicas de estética. Muito obrigada, doutora. Nada por nada, prazer. Venham nos conhecer. Olha, além desses procedimentos aí que vocês acabaram de saber o que significa e como é feito cada um, é importante que você procure uma clínica confiável. Agora, depois do intervalo, a gente volta para falar sobre uma receita deliciosa. Não saia daí porque eu volto já. Bom, agora vamos falar sobre coisas deliciosas e nós preparamos uma receita especialmente para você anotar aí. Que tal aprender a preparar uma anchova? Você pediu e aí está a reprise da matéria. Confira. Bom, hoje o programa referencial veio até o restaurante Maracangalha para dar uma dica importante para vocês de como se preparar uma anchova. Mas quem vai dar essa dica é o nosso chefe Edson Lima, que está aqui ao meu lado. Tudo bem, Edson? Tudo ótimo, boa tarde. Bom, eu quero que você dê essa dica aí para a gente, né, para as pessoas que estão nos assistindo, porque o passo a passo da preparação da anchova, como ele é feito? Bom, eu vou dar uma dica aqui para vocês como se prepara a anchova. Tem alguns segredos que com certeza eu não vou poder falar, não vou revelar eles, mas eu tenho certeza que vocês vão ficar bem satisfeitos, porque eu vou deixar aqui bem direcionado a forma do preparo, como vai para a brasa, vou falar sobre o molho e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, então já que você não vai revelar esse segredo aí do molho, então vamos preparar, né? Vamos preparar essa anchova agora? Vamos partir para o preparo agora, com certeza. Estou ansioso. Então vamos lá, vocês acompanham aí, tá bom? Bom, aqui eu tenho o sal comum, sal normal. Eu vou colocar uma pitada de sal. O sal eu vou colocar aqui a medida que eu já conheço, que eu tenho costume já de temperar, tá bom? Importante saber essa medida certa aí, né? Se você não controlar a medida, se não tiver um bom conhecimento, você vai comer muito salgado ou faltando sal, né? É bom colocar sempre um pouquinho a menos, porque daí você pode consertar depois. Se salgar muito, para corrigir vai ficar difícil. Eu tenho o limão fatiado, limão à francesa, então eu trabalho aqui. E agora eu vou, tá bom? Colocar aqui ela, tempero em cima. Feito o tempero, qual é a próxima etapa agora? Bom, a próxima etapa nós vamos levar a anchova para a brasa, ela vai ficar uma média de uns 15 minutos, no máximo no fogo alto, e eu vou sempre dosando para que ela fique ao ponto. Mas isso vai ao gosto do cliente, nós costumamos a servir mais ela ao ponto, para não ficar nem bem passada, nem mal passada. Bom, Edson, anchova pronta, né? Agora é só preparar o prato e servir? É a parte mais complicada, podemos dizer a parte mais fácil, mais simples. Agora é muito simples, eu vou só colocar a anchova na medida correta. Eu vou colocar aqui, simples, cenoura. Eu vou finalizar com os camarões, são camarões rosas, camarões médios, camarões sem cascas, tá bom? Ele é refogado na manteiga, com alcaparras e um pouco do molho vermelho. Olha, eu quero dizer para vocês que nós vamos fazer um esforço enorme para saborear essa anchova, gente, porque eu já estou aqui com água na boca, aí só vamos parar de conversar e vamos saborear logo ela. Eu pensei que não fosse chegar essa hora, tá ficando já preocupado. Será que eu vou poder compartilhar também com você? Eu estou convidado? Convidadíssimo, vamos lá, vamos parar de conversar, né? Vamos lá, vamos comer essa anchova. Bom, agora antes da gente saborear, tem outros pratos também bem interessantes que são preparados aqui no Maracangalha, né? Eu tenho pratos maravilhosos, eu posso citar entre muitos, eu tenho a lagosta na brasa, eu tenho uma caldeirada de camarão, eu tenho um risoto de camarão, eu tenho uma caldeirada com frutos do mar, riquíssimo, com camarões, a posta da pescada, patas do caranguejo,
o cardápio é imenso e vocês não vão enjoar, eu prometo. Vocês não vão enjoar, eu prometo, você também não. Podem vir ao Maracangalha. Nossa senhora, Edson, acho que eu vou quebrar minha dieta personal. Bel, me perdoa, mas amanhã a gente malha, viu, Bel? Para poder queimar essa caloria que eu estou consumindo agora aqui. Como eu escuto falar sempre, dieta é dia de segunda-feira. Hoje já é uma terça-feira, né? Então acho que você não precisa se preocupar com a dieta hoje. Deixa a dieta para segunda-feira e daí na segunda-feira você coloca as coisas no ritmo. Estou perdoada. Perdoada, agora dá licença, vamos parar de falar, de conversar e vamos continuar saboreando, porque tá deliciosa, gente. Delícia, né, essa anchova aí. Agora eu vou pro intervalo, porque eu fiquei com água na boca, viu, gente, para saborear essa delícia de anchova aí preparada lá no Maracangalha. Mas na volta do intervalo, nós vamos falar sobre estresse e quais são os problemas que podem ser causados por ele. É um instante só, fique na nossa companhia. Bom, e agora, qual será o recado que o Neto tem pra gente hoje? Vamos conferir? Olá, meus amigos, mais uma vez juntos. Obrigado pela sua participação aí, nos assistindo. Uma notícia não tão agradável. As pessoas estão matando umas às outras por conta de briga no trânsito. Seria esse o motivo pela briga de espaço? Esse espaço é meu! Larga! Se não sair, eu te mato! Peraí, será que nós estamos voltando às eras da caverna? Onde o mais forte vencia o mais fraco? Será que, na verdade, para a gente transitar na rua, nós vamos precisar de ter carro grande para mostrar que nós somos poderosos? Acho que está na hora de refletirmos a respeito disso. Vamos perguntar para algumas pessoas. Vem comigo! Olá, amigo. Boa tarde. Tudo bem? Só para um comentário. Você sabia que 4 pessoas morreram vítimas de briga no trânsito? O que você acha disso? Poxa, é muito grave, né? Isso mostra o desequilíbrio, né, das pessoas, né? O estresse, né? No trânsito. Acho que a gente tem que ser mais tolerante, né? Muito obrigado pela sua participação. Gente, vocês viram o comentário que o nosso querido amigo colaborou aí, dizendo da intolerância, do despreparo, do desequilíbrio das pessoas. Será que isso é um reflexo do nosso dia a dia? E por isso estamos chegando numa condição que filho briga com o pai, não respeita mais ninguém, ninguém respeita professor na sala de aula. Isso será que é um reflexo do futuro que vamos ter? Ou será que não está na hora de termos a condição de pensar nas nossas atitudes? Equilíbrio, tolerância. Talvez isso até faça alguns casamentos durarem muito mais. Está na hora de pensarmos a respeito disso. Fica a dica da semana. Muita paz para vocês. Nos vemos no próximo programa. Olha, saber lidar com o estresse nem sempre é uma tarefa fácil. Muitas vezes é preciso buscar ajuda para evitar que você se torne aquela pessoa agressiva, difícil de relacionamento. É sobre este assunto que a gente conversa com o psicanalista Ernesto Mandelli no quadro de entrevista. Confira aí. Hoje o nosso bate-papo com o psicanalista Ernesto Mandelli é para esclarecer a você que está aí nos assistindo como combater o estresse, como lidar com o estresse no dia a dia. Dr. Mandelli, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui mais uma vez no programa. De que maneira realmente as pessoas podem identificar quando estão estressadas ou quando elas são intolerantes? É muito difícil a pessoa separar o estresse da intolerância. Por quê? Porque nós usamos muitas vezes sinônimos que fogem à definição da palavra.
Então, o estresse crônico, por exemplo, ele é algo que nos acompanha no nosso dia a dia, porque o estresse é uma reação de sobrevivência do ser humano, de luta ou de fuga. Então, ele é necessário. Só que a nossa sociedade, a maneira como nós vivemos, faz com que a gente torne crônico esse processo de estresse, essas alterações físicas e emocionais. Então, quando a pessoa está estressada, a agressividade aumenta, a raiva aumenta, e muitas vezes, principalmente quando nós estamos falando sobre trânsito, nós percebemos que essa agressividade ela pode se manifestar, né, numa batida, numa fechada, o carro na frente não te dá o espaço para você ultrapassar. E isso não tem nada a ver com a intolerância? Não tem nada a ver com a intolerância, porque a intolerância é algo que vem de dentro de você. É quando a pessoa não faz aquilo que você gostaria que ela fizesse, ou que você acha que ela deveria fazer. Então, a intolerância está muito mais ligada nas minhas expectativas infantis do que na realidade do estresse. Como lidar com uma pessoa tão estressada dessa forma? Bom, na realidade, Alcine, esse lidar, nós deveríamos dizer que é você gerenciar o seu nível de estresse. Então, para poder gerenciar esse nível de estresse, você tem que, por exemplo, atividade física é fundamental. Por quê? Porque durante as reações de estresse, nós vamos determinadas substâncias sendo criadas no nosso corpo. Então, como nós não gastamos isso lutando ou fugindo, então nós vamos deixar com que isso se acumule. Então, o que acontece? A atividade física gasta isso, né? Você ter uma postura, né, emocional de saber que não adianta, que a vida vai ser dia a dia e que você não pode ter 25 horas no dia. Então é uma mudança de percepção da vida. No caso de uma pessoa bipolar, quando ela enfrenta essa questão de estresse todo, como lidar com uma pessoa como essa? Qual é o recurso, quais são os recursos que essa pessoa teria para melhorar a sua situação? Bom, na realidade, a bipolaridade ela está ligada a um problema psiquiátrico. E a pessoa bipolar ela deve estar sob efeito de medicação. Então, a influência desse processo de estresse em alguém que está sob efeito de medicação em relação à bipolaridade diminui, ela é menos intensa. Então, dificilmente alguém que está sob medicação antidepressiva ou ansiolítica vai poder, vamos dizer assim, reagir de uma forma violenta. Isso está mais ligado à pessoa que não utiliza, né, que tem um estilo de vida totalmente, poderíamos dizer assim, bipolar, mas não na realidade da psiquiatria, mas dessa coisa de mudar de humor toda hora, né, às vezes está bem, às vezes não está, que é uma questão aí muito mais ligada à intolerância do que ao estresse. Bom, aqui a gente teve a oportunidade de falar um pouco com o Dr. Ernesto Mandelli, que é psicanalista, sobre essa questão do estresse, como lidar com esse estresse do dia a dia. Dr. Mandelli, muito obrigada pela entrevista no programa de hoje. E já de antemão a gente já o convida para estar aqui outras vezes, falando com a gente sobre outros temas que também têm a ver com o dia a dia que a gente enfrenta aí. Tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. Olha, esse negócio de andar estressado não tá com nada, viu, gente? Agora, se você tem esse problema, é melhor buscar ajuda. É melhor fazer isso do que ter dificuldade nos relacionamentos, nas amizades, se tornar uma pessoa agressiva, não é verdade? Esse é o nosso recado final. E o programa Referencial vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Fiquem com Deus e acompanhe agora os bastidores das gravações. Tchau e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. E quais são as doenças que elas podem causar? Que elas podem não. Eu estou falando de água, como é que elas podem? Vamos começar pela carboxiterapia. O microfone enganchou aqui o fio. Busca ajuda. É melhor do que encarar. Pois é. Gravando.
Programa referencial. Oferecimento. Potiguar, o melhor em acabamento para o seu lar. Dalcar, eu acredito. Faculdade São Luís, educação superior de excelência. Loca Bem, viajando com você. E a M Móveis, móveis para escritório.